Destaque final, professor Marco Antônio Villa. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro deve estar cantando Zeca Pagodinho. Deixa o governo me levar. E por quê? Um governo responsável. Porque não é possível, em tão curto espaço de tempo, ter ocorrido tantos fatos que criam a instabilidade política num cenário tão favorável ao governo. Raramente um cenário tão favorável. A oposição fragilizada, seu principal partido, o PT, derrotado nas urnas, seu principal líder preso, e somando as duas penas, passam as duas penas de 25 anos, de um quarto de século, né? Com um apoio da sociedade, manifestando o desejo que o governo enfrente os grandes dilemas nacionais, com o apoio da área do setor econômico, do tal mercado, apoiando o governo, com o sentimento popular de que as reformas são indispensáveis. A questão que se coloca é como elas serão encaminhadas, não as reformas em si, né? Com membros do Ministério muitos responsáveis. Eu sempre destaquei aqui o tripé positivo, formado pelo Ministério da Economia, da Justiça, pela presença de militares, especialmente na área da infraestrutura, né? Isso são todos fatos positivos, tal, e que dá responsabilidade ao governo. Porém, mesmo com tudo isso, nesses cerca de um mês e meio, fatos que absolutamente não têm relevância nenhuma, mas acaba ocupando o primeiro plano da cena política e imobilizando o governo, né? No momento chave para o país. Parece aquela velha piada: você está numa calçada, você atravessa a rua para pisar na casca de banana lá do outro lado, na casca de banana do outro lado, na outra calçada, porque é inacreditável, tem tudo para dar certo. Se nós perdermos essa oportunidade, dificilmente teremos uma conjuntura semelhante a essa. Portanto, é tudo ou nada agora. É isso que o presidente da República tem de entender. A campanha eleitoral acabou a 28 de outubro. Ele é presidente da República Federativa do Brasil. Não é presidente da família. Isso é central, né? Ou seja, a questão da responsabilidade dos atos é fundamental. Acabar com esse negócio de filho palpitar em governo. Onde já se viu? Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Isso ocorre em repúblicas bananeiras. Quando você lê livros até do realismo mágico, fantástico da América Latina, tem um monte de exemplos. Pode escrever, passar por Ninguém Escreve ao Coronel, por Eu, o Supremo, e vai passando, né? Por tantos livros que apresentam esse quadro da história da América Latina, do Paraguai, da Guatemala, da Colômbia, né? De clássicos. O senhor presidente, no caso do Miguel Ángel Astúrias, que trata sobre a Guatemala, sobre a República Dominicana, lembrar do Mário Vargas Llosa, etc, etc. Em suma, isso é desses países, não é do Brasil. Isso nunca ocorreu na história. Nós temos muitos defeitos, mas temos muito mais qualidades, mas no campo da política isso nunca ocorreu. Então é inaceitável. O país ficou paralisado. Primeiro pelo Carlos, primeiro pelo Flávio e a história do Fabrício Queiroz. Até hoje ele não foi depor, né? E a questão é complicada, que Fabrício está envolvido com milícias lá do Rio das Pedras e a história é complicada, não foi resolvida e vai ser o próximo escândalo que vai ocupar o primeiro plano. Segundo, o outro filho, Eduardo Bolsonaro, quer ser ministro informal das Relações Exteriores, uma espécie de Marco Aurélio Garcia do momento atual. É um incapaz. Não só porque ele é incapaz, que não entende nada de política externa, como ele é agente de um americano no Brasil, chamado Steve Bannon, que criou um movimento extremista e ele é representante da América do Sul, ou seja, alguém que está de joelhos para interesses antinacionais e tirando foto com boné Trump 2020. Né? E o outro, Carlos, já lembrado. A outra perna do tripé, eles são terríveis. O Ernesto Araújo mudando o currículo do Itamaraty, que é um absurdo, do Instituto Rio Branco, melhor dizendo, que é um absurdo. É de um extremismo que eu nunca vi. O currículo é um absurdo que ele está propondo, né? Que serve a um maluco, que é seu ideólogo, né? Por outro lado, tem a senhora Damares, que não para. Na entrevista para a Jovem Pan da Paraíba, se não me engano, ela disse coisas absurdas. Disse que para educar uma filha no Brasil tem que ir embora do Brasil. Depois ela disse que foi mal entendida. A gravação mostra o inverso. Depois o ministro da Educação, o estrangeiro, o colombiano, que disse que não falou a revista Veja, e hoje está na revista Veja o áudio, dizendo que ele disse sim que brasileiro é canibal, quando viaja rouba tudo, brasileiro é ladrão. Está aprovado no vídeo. O senhor está mentindo. O senhor é um mentiroso, senhor Ricardo Vélez. Está querendo dizer que o senhor não é homem, não honra as calças que veste.
porque ele está querendo voltar atrás de algo que está aprovado. E depois tem o PSL, que é essa fonte de bagunça. O PSL, que ontem foi a Fiesp aqui em São Paulo, eu não sei para quê. Foi prestar vassalagem? Foi fazer o quê lá? Qual a razão? E a bagunça que tem no interior do partido, presidido por uma pessoa que eu não sei se tem currículo ou tem ficha corrida, que é o senhor Luciano Bivar, que chegou a subornar a CBF para convocar um jogador do seu time, quando ele era presidente do Sport Recife, o Leomar, em 2001. E disse, dando risada, que fez isso em entrevista, mas não lembra quem ele subornou na CBF. Isso para não dizer outras coisas do senhor Bivar. Quer dizer, a questão que se coloca é que precisamos agora de uma palavra: responsabilidade. O Brasil não pode perder esse momento, que é um momento chave. E insisto, se a reforma não passar como precisa passar da Previdência, o quadriênio presidencial terminou. Ou seja, nós vamos ter uma instabilidade política que vai paralisar a economia e teremos um presidente sobrevivendo, uma espécie de Sarney, um processo de sarnização. Ou seja, presidente Jair Bolsonaro, tenha responsabilidade.